Ó, não tem como disfarçar tanto os esparadrapos. Já começou. Estamos online. Exato. Mas não dá nem para ver, Beth. Está ótimo. Estamos aqui, ó, em Confluência. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar mais uma vez no Cirandar falando sobre formação, conversa, experiência e formação em rede. Iniciamos hoje o 16º Conversas, Partilhas e Formação em Rede, com a presença de Carmen Sanches e Tiago Ribeiro. Um momento docente lindo que ratifica os princípios de horizontalidade, solidariedade, cooperação, igualdade e inclusão, que são os alicerces dessa rede. O tema de hoje é alfabetização sem cartilha, experiências e sentidos no aprender, ensinar a ler e escrever. Digo que a tarde de hoje será marcada pela palavra sentido. Quantos sentidos podemos pensar ao ter Carmen Sanches e Tiago Ribeiro juntos? O sentido da docência, no dizer de Manuel de Barros: é preciso crescer para passarinho. Esse é o sentido que hoje temos com os professores Carmen Sanches e Tiago Ribeiro. É preciso pensar a experiência e o sentido da experiência no cotidiano das salas de aula, no cotidiano que vivemos da pandemia, no cotidiano das vidas nas regiões metropolitanas, nas regiões ditas por alguns periféricas, nas regiões empobrecidas, e pensar que cada sujeito é um sujeito de experiência. A alfabetização que vamos dialogar aqui hoje é uma conversa com sentido, com sentidos. Não discutimos aqui os grafemas, mas discutimos aqui os sentidos. Eis os sentidos de aprender e ensinar a ler e escrever. Agradecemos a todos e todas que estão conosco mais uma vez e vamos começar a falar de alfabetização sem cartilha com Tiago Ribeiro, professor do INES, e que hoje vai conosco conversar um pouquinho sobre alfabetização sem cartilha, experiências e sentidos na aprender e ensinar a ler e escrever. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Carmen, que está tentando se conectar conosco aqui. Boa tarde a todas que nos acompanham. Agradecer a Aline, a Maria do Carmo e a toda a rede Cirandar por estar aqui. Eu queria aproveitar e perguntar ao pessoal que nos acompanha se me escutam bem. Você está me escutando bem também, Beth? Só para eu saber se tem problema no fone ou não. Tá ótimo. Então, enfim, primeiro falar da minha alegria de compartilhar hoje um pouco da fala junto com Carmen. Eu tive o prazer, né, e a possibilidade de me formar no grupo de pesquisa desde a graduação, coordenado pela Carmen. Eu fiz graduação, Carmen também me acompanhou no mestrado, no doutorado, e, basicamente, eu vou falar de mim, né? Aprendi a alfabetizar junto com Carmen, com Ana Paula, Venâncio e com Margarida dos Santos, lá no ISERJ, onde eu trabalhava com alfabetização de ouvintes. E, desde 2014, eu venho trabalhando com alfabetização com estudantes surdos, né? E aí eu queria pegar primeiro essa ideia de alfabetização com sentido, né? A importância da gente afirmar isso que nos move, que nos faz corpos desejantes, que fomenta a nossa curiosidade, que atiça nosso desejo de indagar o mundo, de nos indagar. Então, marcar esse lugar. E aí eu gostaria de marcar esse lugar contando duas histórias, porque eu gosto muito de contar histórias, né? No meu primeiro ano como professor alfabetizador, já formado, professor, aquilo tudo, eu gosto muito de fazer roda de conversas com as crianças. Eu acredito que a roda de conversa é um lugar em que a gente pode exercitar e experimentar
uma certa conversação democrática, circular a palavra, planejar junto com as crianças, porque as crianças, nós acreditamos, aí quando eu digo nós, eu estou incluindo a Beth, estou incluindo Carmen, estou incluindo um grupo muito grande de professores, de educadores, educadoras, pesquisadores, que militam, né? Mais do que pesquisar, militam na área da alfabetização, como experiência da alfabetização grávida de sentido, dessa palavra vida, desse texto vida que pulsa e que dá sentido às práticas. Então, desde essa perspectiva, a gente acredita que podemos nos tornar alfabetizadores outros na relação com as crianças, e nessa relação é importante escutar, né? Então, o primeiro princípio dessa alfabetização é a escuta. Através da escuta na roda de conversa, nas relações, nas formas como a gente presta atenção nas crianças, a gente pode inventar coisas juntos, viver coisas juntos, nos aproximar das lógicas infantis e, por aí, propor, trazer, né, práticas pedagógicas, alfabetizadoras, que possibilitem o exercício da leitura e da escrita como algo vivo. E aí eu vou trazer uma história de 2013, quando eu estava no Instituto de Educação, alfabetizando, e fiz a minha primeira roda de conversa, e perguntei para as crianças para que serve a leitura e a escrita, para que escrever? O que as crianças pensavam sobre isso? As crianças tinham algum conhecimento já sobre leitura e escrita? Não tinham? Eu queria saber. E aí, Daniela, eu fico muito à vontade de trazer o nome verdadeiro dela, porque eu pedi autorização para as crianças e depois para os responsáveis, e aí é um movimento do grupo também, compreender a criança como sujeito, seja na pesquisa, seja na prática, de conversar, perguntar para a criança, né? E aí, na roda de conversa, Daniela, levanta o dedo e diz assim: escrever e ler serve para sentar, né? E aí as crianças riram, kkkk. E eu falei: não, calma aí, vamos conversar. Por que vocês estão rindo? O que será que significa na experiência dela? Ela está dizendo para a gente, a colega, que escrever e ler serve para sentar. Por que será que ela acha que escrever e ler serve para sentar? Por que, Daniela? E aí a gente foi conversar, mas para mim fica um pouco o que Daniela nos provoca com a fala dela que escola, que alfabetização nós queremos e que sentidos nós queremos cultivar, semear nessa seara. Que práticas de leitura e de escrita na escola podem levar e convidar uma criança a pensar que ler e escrever é para sentar? Por acaso ler e escrever é um dispositivo de docilizar os corpos, de normatizar as formas de ficar na sala de aula? Enfim, por que eu estou trazendo isso? Por conta de outra experiência que eu também vivi nessa mesma escola, com outro estudante. Eu tinha um aluno chamado Rafael Ribeiro, que não era minha família, mas tinha mesmo sobrenome. E Rafael Ribeiro, ele não parava numa roda de conversa, numa roda de leitura. Rafael Ribeiro estava sempre se jogando no chão, brincando, pulando para cá, pulando para lá, ia e voltava. Na minha lógica de adulto, eu poderia dizer, ele não participava das atividades, ele não prestava atenção, ele não tinha interesse com aquilo. Se a gente fica no superficial da observação, digamos assim, essa é a primeira resposta, é a resposta mais fácil, né? Mas aí os urubás vêm lá e nos ajudam a pensar que a resposta mais fácil talvez seja a que também mais facilmente nos traia, que é preciso sair um pouquinho do óbvio para perceber não o nosso óbvio, mas o óbvio do outro. O óbvio de que ele não participava, de que ele não estava presente, era meu, mas o que seria o dele? E aí, um dia, recebo uma amiga que estava fazendo mestrado com a Carmen para fazer pesquisa na minha sala de aula sobre uma alfabetização a partir da poesia, da leitura literária. E ela vai conversar com as crianças, e a primeira criança que ela convida para conversar é o Rafael Ribeiro. Aí eu pensei logo, ferrou. Vai conversar justamente com ele que não participa?
Mas assim ela foi conversar, e quando ele começa a participar da conversa com ela, eu começo a me espantar, a me assombrar, porque ele vai trazendo elementos da roda de conversa, da relação que a gente vivia, ressonâncias, e aí ele diz o seguinte, que ele, quando crescesse, queria ter uma memória muito boa para contar muitas histórias para os alunos dele, porque ele adorava ouvir história. E as perguntas dele para ela, na pesquisa, para a Helenilde, que foi essa minha amiga que fez essa pesquisa, Helenilde Viegas, foi me mostrando que talvez eu tivesse partindo muito da minha lógica de estar presente, da minha lógica de prestar atenção, da minha lógica de participar. Porque numa roda de literatura, onde a fabulação, onde a imaginação, onde a palavra circula, eu não posso querer que os corpos estejam ali inertes, imóveis, duros, porque se literatura é maravilhamento, os corpos transbordam. E aí Rafael Ribeiro foi me dando pistas para pensar que a alfabetização é transbordamento, a alfabetização é conversação, a alfabetização é ler e escrever não sobre o que a cartilha manda ou sobre o que a cartilha diz que é fácil, senão sobre aquilo que movimenta o nosso dia a dia, na sala de aula, as curiosidades, os desejos, né? E aí, desde então, provocado pelo grupo de pesquisa, pelas professoras colegas com as quais eu tive o prazer de aprender e tecer, e pelas próprias crianças, eu venho perseguindo uma alfabetização que o conteúdo da alfabetização não é babebi-babu, não é cacocu, não são as vogais, não são os números, senão o texto, como Beth diz, né, na tese dela, o texto vivo, né? E, como eu digo, na minha palavra vida. Eu acho, Beth, que a gente se encontra aí nessa ideia de vida como aquilo que passa entre nós e aquilo que desperta o desejo de seguir pensando, escrevendo e nos inscrevendo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente diz, tem que trabalhar com a realidade do aluno. Só que você tem uma sala de aula com 25 alunos e pressupor que os 25 vivem uma mesma realidade é pensar que as crianças são homogêneas, que as crianças são danoninho, potinho, todo mundo igual. Não. Para mim, não se trata de trabalhar com a realidade, porque a realidade, primeiro, é plural. Mas se trata de trabalhar com o desejo, com isso que nos movimenta. Se quer chamar de realidade, que seja, mas que entenda-se a realidade não como uma realidade que está fora, uma realidade que a gente não acessa, senão a realidade é a relação que a gente vive na sala de aula. É uma libélula que aparece na rampa da escola e a gente vai lá fazer uma roda de conversa. Que bicho é esse? Como é que ele é? Vamos fazer uma lista, registrar as características da libélula, como Ana Paula Venâncio e eu tive a oportunidade de viver com ela lá no ISERD, com uma turma de crianças, que a gente alfabetizou as crianças, através de uma pesquisa sobre insetos, né? Eu gostaria de citar outra professora alfabetizadora querida, que muito me ensina, que é a Flávia Castilho, que hoje ela é professora da creche UF, e que ela, por muito tempo, foi alfabetizadora no município, onde ela fazia uma pesquisa com as crianças, e isso eu aprendi com ela. Pedíamos às crianças para escreverem palavras fáceis e palavras difíceis, né? Até para a gente saber por onde estão caminhando, por onde estão pensando as crianças com as quais a gente trabalha, né? E aí as respostas são as mais incríveis, porque como palavra difícil, vocês acham que vem o quê? Paralelepípedo inconstitucional? Não. Vem palavra difícil. Uva, casa, bola, macaco, palavras fáceis. Vem Spider-Man, vem Ben 10, vem Barbie, sabe? Vem Coca-Cola, vem Sprite, enfim. E aí a gente vai se dando conta e as crianças vão nos ensinando, porque aí o desafio de uma alfabetização com sentido é também apostar que o sentido não pertence ao professor. O sentido é mediado, é construído, sabe? É compartilhado. E as crianças estão me dizendo que o que faz uma palavra,
uma atividade, e aí eu estou dizendo trabalho não como isso que a gente tem que dar conta, senão como isso em que eu invisto potência, em que eu invisto energia, trabalho nesse sentido. O trabalho na sala de aula, o investimento de potência e de energia é permeado pelos sentidos. Se tem sentido, se tem inquietação, se tem assombro, eu tenho possibilidade de viver um texto encarnado, uma escrita inscrita. E é dessa alfabetização que a gente está falando, né? Em que o conteúdo sobre o qual se escreve é o conteúdo que movimenta as redes de conversação na sala de aula, nas relações de alfabetização. Isso também eu tenho aprendido com os alunos surdos, né? Mas eu não queria ficar falando sozinho, eu vou passar um pouquinho a bola para a Beth, para a gente ir conversando, e vou também provocar vocês que estão nos acompanhando a colocarem ressonâncias, provocações, inquietudes e, se quiserem, também perguntas, mas para a gente sair um pouco da lógica da pergunta e resposta e ir conversando como tem sido as lives do Cirandar, né? E aí eu acho super legal nessa conversa, Thiago, que a gente tá tendo aqui, é pensar, né, esses sentidos, né? Porque nós não trabalhamos numa lógica onde a gente vai enfatizar a relação de grafemas, fonemas, do sistema alfabético. Mas é importante que a gente coloque, você começou a falar dos princípios, eu acho fundamental. Eu gosto muito quando a gente começa a pensar os princípios dessa alfabetização sem cartilha, e os princípios, né, fundamentais são a escuta, a conversa, né, o diálogo, as rodas de conversa e a compreensão desse exercício de ser criança, né? Essa criança que todos nós temos, que é naturalmente o diálogo que a criança coloca diante do novo e as suas interrogações, né? Toda criança tem um espírito investigativo, não é? Toda criança tem muitas perguntas e quer saber sobre muitas coisas. E a partir daí, se nós conseguirmos quebrar uma lógica de uma escola, né, dita por alguns tradicionais, mas a gente precisa lembrar que eu posso estar num ambiente que posso dizer inovador, eu posso estar numa sala de aula onde eu não tenho uma cadeira atrás da outra e está numa mesma lógica de uma metodologia onde a escuta e a conversa não sejam alicerces da minha prática pedagógica. Então, eu penso que esse é um princípio potente, mas que, ao mesmo tempo, é desafiador. Na creche, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário. A gente está falando de uma escola outra e de uma pedagogia outra, que vê esse sujeito, não é? Que abunda na sua experiência. Então, quando a gente coloca, né, e conversa, né, quando o Tiago nos diz indagar o mundo, nos indagar, é pensar que cada sujeito está inscrito em uma realidade de uma maneira diferente. Por isso, a diversidade, né, e a polifonia são muito importantes para cada um de nós. Por isso que a gente trabalha com esse texto-vida. O que eu estou vivendo nesse momento, em termos de pandemia, não é o mesmo que o Tiago está vivendo, ou que cada um de nós que está aqui presente, né? A Alessandra, que está aqui colocando, relembrando, né? Ana Laura, Carla Velar, Sheila Martins, cada um de nós tem uma experiência diante do mesmo acontecimento, que é único e irrepetível. E aí a gente traz uma lógica para o ensino, aprendizagem da língua e para o ensino, aprendizagem na escola, como se nós fôssemos sujeitos homogêneos e tiramos esse exercício, né, de ser docente, ser criança, diante do novo. Lembrando sempre que a gente precisa pensar que essa compreensão do que se lê, e ler a minha vida, ler a realidade, ler na roda de conversa, o meu encontro com o outro, e ler o texto literário, é um processo único e repetível e que nos traz sempre um sentido revolucionário de fazer
essa alfabetização sem cartilha, aonde nós temos, né, cidades onde as letras não são para todos? Ou será que onde as linguagens não são para todos, né? Se a gente está falando aqui hoje de uma alfabetização sem cartilha, que possa incluir a todos, a comunidade surda, que possa incluir os cegos, nós precisamos pensar em linguagens. E aí, no atual contexto brasileiro, a gente precisa pensar o que significa ler diante de um plano nacional de alfabetização que vem homogeneizar. Como no cotidiano, da sala de aula, nós vamos trabalhando essa compreensão do que se lê, essa exposição do que se lê e do que se vive por meio do trabalho com muitos materiais escritos, sabendo que sempre é um momento delicado e é sempre um momento, né, de militância ter materiais escritos para os nossos alunos em sala de aula. Os livros de literatura, jornais, né? O acesso à cultura escrita de forma abundante em sala de aula. Aí queria que você falasse um pouquinho, Thiago, como essa experiência no INES, ao mesmo tempo que a gente tem a mesma questão diante de um grupo que a língua portuguesa não é a sua primeira língua. Sim, obrigado pela pergunta, Beth. Assim, eu vou pegar um pouquinho pela questão da cartilha que você trouxe, porque, assim, pensando num dispositivo, né, a cartilha, o dispositivo bem naquela lógica, naquela ideia do George Agamben, que ele defende que dispositivo é qualquer objeto, ideia com a qual a gente intervém no mundo, né? Intervém na realidade. Então, assim, a cartilha é um dispositivo, que ela possibilita uma forma de intervenção pedagógica. Agora, a gente sabe que qualquer dispositivo, ele já tem em si, digamos assim, no seu ser dispositivo, uma determinada funcionalidade que implica numa mudança, numa formação de subjetividades. Quando eu penso na caneta, por exemplo, enquanto dispositivo, a invenção da caneta, ou da tinta, né? Eu estou falando da caneta, mas, na verdade, a invenção da escrita, por exemplo. A escrita, enquanto um dispositivo, mudou o mundo, né? A internet, enquanto outro dispositivo, mudou o mundo. Uma cadeira é um dispositivo que muda a nossa relação de conversar, porque se eu estou em pé, eu converso de um jeito. O estar sentado para conversar com o outro, de frente, já me impõe uma outra relação. A cartilha, quando a gente está falando da cartilha, eu concordo muito com Beth, a gente está falando mais do que um livro, a gente está falando de uma metáfora, de uma lógica pedagógica, que é a do silenciamento, que é do conhecimento como progressivo e linear, de que a criança primeiro aprende as letras, depois junta a sílaba, depois junta a palavra, e que a lógica da cartilha conforma, de alguma maneira, o espaço da sala de aula. Aliás, tem um livro da Mitz, um texto da Mitz nesse livro, Alfabetização sem Cartilha, Gestos, Experiências e Narrativas, em que eu e Beth... Perdão. Que ela vai dizendo isso. A cartilha, enquanto um dispositivo, ela interfere na geografia da sala de aula, na medida em que a cartilha é pensada individualmente, para cada criança fazer silenciosamente o seu trabalho. Isso, essa disposição, essa forma de ser e estar na sala de aula é muito diferente da gente estar em roda, da gente estar pensando junto e dos textos que circulam serem os textos que têm a ver com aquilo que a gente está se perguntando e estudando. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo prático, que eu acho que os exemplos são bacanas. Quando eu dava aula no ISERD, Carmen deu um urso para a turma, um urso enorme, que já tinha 40 e poucos anos, aquele urso, sei lá, 30 anos. E aí a gente ganhou aquele urso, foi uma alegria enorme. E aí as crianças provoquei que a gente fizesse uma carta de agradecimento a Carmen. Reparem, o texto vida, a palavra vida. O que a gente vai fazer? Um texto para agradecer sobre o urso que a gente recebeu.
E aí eu vou para o quadro, eu vou para a roda, né, escrever no blocão, no papel 40 quilos. E aí, como é que eu escrevo urso? E as crianças vão levantando suas hipóteses, vão dizendo, urso é U. Aí eu falo, mas é U só e depois. Aí a outra fala, é S, mas olha só, urso. Não falta? Não tem algum som aí entre o S e o U? E aí outra vai se dando conta. Esse processo é um processo que às vezes demora uma aula inteira para se fazer um texto coletivo, mas é um processo que a gente vai chamando as crianças à atividade, no sentido delas serem sujeitos ativos e sujeitos de conhecimento, de construir conhecimento no coletivo. E aí depois elas vão lá, registram, mas enfim, sobre o urso, a gente foi fazer a carta para a Carmen, fizemos a carta e elas quiseram fazer, então, o registro civil do urso, né? E aí eu disse, mas urso tem registro civil? Com aquela coisa do sentido, achando, né, que o sentido é só a função social da escrita. E as crianças me ensinaram que não se trata só de uma alfabetização com experiência, uma alfabetização com sentido, da função social da escrita, mas talvez também de uma função pessoal da escrita. E essa função pessoal da escrita tem a ver com a possibilidade de fantasiar, de brincar, de inventar. É uma dimensão de ludicidade. Por que a escrita tem que ser uma coisa dura, chata, né, enfadonha? E aí eles disseram, pode sim, o brinquedo é nosso, a gente quer inventar, a gente sabe que não é de verdade, é de brincadeira, pode. E realmente, de brincadeira, pode. A gente pode escrever o que a gente quiser. E fomos lá, fizemos votação do nome, porque cada um quer um nome, óbvio. Trabalhamos, fizemos o gráfico da votação. Tal nome teve 3 votos, tal nome teve 5, tal nome teve 8. Então, vocês reparem que a gente está falando de uma alfabetização que, como a vida, está tudo junto e misturado. Eu não tenho sempre, nem especificamente, o momento de escrever, o momento de ler, o momento de contar, o momento de discutir o que é um registro civil, essa leitura do mundo que uma colega falou, e que estava aqui, essa leitura do mundo é importantíssima, porque vai alargando modos de ser, de compreender e de pensar. Agora, a gente precisa de uma advertência e de um cuidado. Hoje, o mundo tem se transformado no mercado, ou melhor, hoje o mundo tem sido traduzido como equivalente ao mercado. Então, é quase como se preparar para o mundo para algumas pessoas, para as reformas educacionais, para as bases nacionais comuns curriculares, para as políticas nacionais de alfabetização. Tudo isso desemboca numa ideia de mundo como mercado de trabalho, né? Nesse mundo cão, nesse mundo da competição, da individualidade, da necessidade de aceleração e produção desenfreada. E aí eu concordo muito com Carlos Esquias, que diz que a escola é lugar de cuidar do mundo e de se cuidar do mundo. Então, o que eu quero dizer? Que na alfabetização é também esse lugar da gente pensar o mundo não como mercado, mas o mundo talvez como vida, né? Como vida, essa possibilidade de olhar para o outro, de se comover com a dor do outro, de compreender e escutar as diferenças, que não existe só eu. E aí, Beth, eu acho que isso vai ao encontro do que você me perguntou lá com os estudantes surdos. Primeira vez que eu falei de alfabetização de surdo, me disseram, Carmen, bem-vinda, Carmen. Você está presente de todas as maneiras, na verdade, né? E a gente segue. E lá no INES, como eu estava dizendo, a primeira vez que eu falei de alfabetização, mas como alfabetização de surdo, a língua de sinais, então. Eu acredito que a alfabetização não é só ensinar a ler e a escrever a palavra escrita. A alfabetização é um processo, como a colega já disse, como o Paulo Freire nos ensina, de ler o mundo, de nos escrever no mundo e de nos ler. Ler, como bem escreveram aqui, é ler-se. E eu só posso me ler
na relação com o outro, porque eu dependo do outro enquanto excedente de visão, enquanto um outro texto, um outro mundo com o qual eu posso me estranhar, me encontrar, me sentir em consonância ou em dissonância, né? E na Nunes, o desafio é que a gente está falando de habitar entre línguas. A língua com a qual o sujeito surdo pensa, sonha, o sujeito surdo sinalizante, né? É a língua de sinais. O surdo é linguisticamente visual, que significa que ele pensa através de imagem, né? E uma alfabetização de surdo é uma alfabetização em que a língua de instrução, de comunicação, de mediação é a língua de sinais. E a leitura e a escrita aparecem aí como mais uma possibilidade de linguagem, de contato com o mundo, de relação. Agora, por mais incrível que pareça, tem muita gente que ainda hoje trabalha babebibobo com surdo, trabalha a consciência fonológica com surdo, paroxítona, oxítona, proparoxítona, nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Quando, do meu ponto de vista, poderia ser um exercício de ler e escrever integrado com a vida, com conhecimento, de forma transversal, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido. Estava dando aula no IMES, me chegam duas estudantes, e aí elas começam a conversar, eu paro para participar também, saber o que está circulando aí de tão interessante, já que a aula está tão chata, vamos esquecer a aula. O que está acontecendo aqui? O acontecimento, às vezes, é a aula. E aí elas contam que foram assaltadas no ônibus, estavam indo para casa, na Praça da Bandeira, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e três caras entraram armados no ônibus, um deles bota a arma na cabeça do motorista, e elas ficam desesperadas, surdas, dentro do ônibus, como iam falar, né, para eles que elas eram surdas. Resumo da ópera. Elas se tocam que estão com o uniforme, com o nome da escola, mostram para eles veem que elas são surdas e desistem de assaltá-las. E elas querem avisar isso para todos os alunos da escola. Só que o Instituto Nacional de Educação de Surdos atende crianças da estimulação precoce, ensino da língua, desde que nasce, dos 2 meses de idade, né? 3 meses, até o mestrado a gente tem. A gente está falando de um universo de mais de 2.000 pessoas. Então, a gente foi discutindo na roda de conversa, mas espera aí, como é que a gente vai falar para todo mundo isso? E aí discussão vai, discussão vem, a polifonia de que a Beth falou, a multiplicidade de vozes, porque cada um coloca seu ponto de vista, chegamos à conclusão de que não ia dar para ficar na porta da escola para avisar todo mundo. Como é que a gente faz, então, para avisar? Vamos gravar um vídeo em Libras. Espera aí. Outro desafio. Por que o surdo vive tanto desafio na sociedade? A nossa sociedade é uma sociedade excludente, que desconhece língua de sinais, e que também, por questões estruturais, onde é que a gente vai botar mensagem na porta da escola para todo mundo ver em língua de sinais? Aí uns vai lá e diz, já sei, vamos escrever uma mensagem. Opa, mas espera aí, a escrita então nos dá outra possibilidade, que é o registro, para ficar ali disponível. Então, vamos escrever. Primeiro texto, e é isso também, isso serve para o ouvinte. Às vezes, na escola, a gente quer que o aluno produza um texto, um gênero, com o qual ele não tem intimidade. E, gente, eu acredito que outro princípio importantíssimo para qualquer modalidade, para qualquer nível, para qualquer ano de ensino, é a intimidade. Para aprender, a gente precisa de intimidade. Nós mesmos, às vezes a gente, professor, a gente escreve pra caramba, escreve diário, escreve relatório, escreve avaliação, escreve nosso caderno, escreve lista de compra, escreve isso, escreve aquilo, mas vai fazer um TCC, vai fazer um artigo, a gente sofre, a gente sua. Tudo bem que escrever é como quebrar pedra, já nos diz Clarice Lispector, mas para mim tem uma dimensão aí que é da intimidade. Quando a gente tem intimidade com um gênero, com um tipo de escrita, a gente talvez por aí pode se virar com mais tranquilidade. Aí eu pergunto,
Se para nós, que somos formados, que temos vivência com leitura escrita, é difícil escrever gêneros que a gente não conhece, por que a gente espera que para as crianças, para os surdos, vai ser automático? Eu peço para escrever uma lista, vai sair uma lista. Não, a gente precisa gerar na alfabetização, na escola, intimidade. Intimidade com os gêneros, intimidade com os textos, intimidade na conversação em libras, intimidade com a literatura. E aí, com intimidade, conhecendo, a gente pode produzir também, né? Não estou dizendo que para produzir a gente tem que primeiro só ter acesso, no sentido de consumir, 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 consumir. Mas que o nosso olhar para a produção das crianças tem que levar em consideração essa dimensão da intimidade. E, claro, que a ausência da intimidade não seja desculpa para que não haja promoção de acesso a esses materiais, porque só se aprende a nadar, já dizia o nosso historiador Robesbal, nadando. Emília Ferreiro já nos disse que só aprende a escrever escrevendo. E para se aprender a escrever escrevendo, tem que se gerar intimidade. E aí, voltando à experiência lá no INES, a gente foi discutir em língua de sinais o que queriam dizer, e aí é uma discussão, porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e aí é um outro exercício da gente aprender a conversar e a pensar nas diferenças, porque às vezes não é o que eu quero, mas também não é o que a Beth quer, é o que é possível de nós querermos juntos. O Sclia, no livro A Conversa com Metodologia de Pesquisa, ele diz o seguinte, que na conversa, o individualismo do eu se dissolve na potência do nós. E eu acho que é disso que se trata a alfabetização. O que pode nascer da potência do nós enquanto um coletivo, enquanto uma aldeia colaborativa na sala de aula? E aí a gente foi discutir em Libras, a gente montou toda a discussão em Libras e depois passar para o português no quadro. Vamos lá passar para o português. E aí passamos para o português, e nessa mediação, nessa tradução, você vai trabalhando a leitura e a escrita, porque como é que eu escrevo, o que é um título, o que é um parágrafo, com que letra eu começo, por que tem que ter um ponto. No caso dos surdos, qual o ponto? Como é que eu escrevo um ponto qual ponto que eu uso? Um ponto de exclamação, um ponto final, um ponto de interrogação? Qual é a equivalência da pontuação no português para a língua de sinais? E aí a gente vai chamando a atenção. Com as crianças ouvintes, a gente vai fazendo esse mesmo trabalho, mas no campo da oralidade. Qual a diferença de uma exclamação numa frase oral para uma interrogação? Então, repare que é um trabalho que a gente vai se debruçando e prestando atenção e discutindo os sentidos. Mas o principal, para mim, é o pensar junto. Não são as respostas prontas, é o pensar junto. O Vanderlei Geraldi, ele diz o seguinte, que pensar por si é pensar com o outro. E eu acredito que já está na hora da gente ter isso como máxima na sala de aula, inclusive na alfabetização. E as crianças, para escrever, precisam pensar. E para pensar por si, elas precisam pensar com o outro. E aí é por aí que eu vou acreditando e apostando, Beth. Eu acho importante a gente trazer, né, uma palavra que eu acho que é chave que você trouxe aqui, que é intimidade. E aí a gente precisa pensar, né, que quando a gente está trazendo a questão da alfabetização sem cartilha, nós estamos pensando uma escola outra, uma outra pedagogia e uma outra relação humana. E aí, quando a gente pensa na intimidade, traz a questão, né, da produção de sentido com o uso de múltiplas linguagens, a gente está o tempo todo falando o quê? Que através dessa conversa e desse diálogo e desse pensar sobre a leitura e da escrita, esse sujeito está se tornando leitor e escritor e está fazendo uma reflexão linguística, porque muitas vezes, quando a gente conversa com muitos docentes, né, ou entre nós mesmos, né, que eu, por exemplo, eu fui formada há anos atrás trabalhando, sim,
com a cartilha. Mas aí, quando a gente fala da cartilha como dispositivo, isso é muito importante para a gente pensar no material que emudece, que não é dialógico. E aí, no contexto que nós estamos vivendo, século XXI, precisamos pensar as plataformas de educação à distância, as apostilas, os materiais instrucionais, até que ponto eles trazem uma relação de diálogo, de reflexão, ou reproduzem educação bancária. E aí, quando a gente fala, né, da lógica da cartilha, ela não está só no dispositivo cartilha, ela está alicerçando muitas práticas pedagógicas e muitos materiais, não é? Que hoje são consumidos na escola do século XXI. E aí nós precisamos pensar, então, que essa alfabetização com sentidos, ela em grande parte é apagada, invisibilizada por grande parte das escolas brasileiras. Por quê? Porque nós estamos aí transvendo uma forma de estar no mundo. Isso é importante da gente ratificar, porque quando eu trago esse trabalho de intimidade, eu estou saindo de uma lógica de educação. Quando eu digo, não é, que eu preciso ter intimidade com o gênero, para a partir daí poder ler e escrever esse gênero, eu estou saindo de uma lógica que trouxe e traz ainda nos documentos curriculares brasileiros, não é? Que pensar, né, a unidade texto, vamos a partir de agora trabalhar receita, notícia de jornal, né? E houve até um apagamento do trabalho com o texto de literatura e de literatura infanto-juvenil, mas eu transformo esse texto e esse gênero dentro da mesma lógica da cartilha, não é? Uma lógica que apaga o quê? A voz dos sujeitos, a experiência dos sujeitos, os sentidos, porque o sentido que tem a caneta para mim pode não ser o mesmo sentido que tem a caneta para o Tiago, né? E aí eu vou até citar aqui e indico, não é? Uma série que está aí na Netflix, é o One with E, que a personagem que está ali, ela está trabalhando o sentido da leitura e da escrita, da imaginação, dentro de um contexto, né, de vida, que traz a ela muita dor. E aí a gente precisa pensar que quando a gente fala na alfabetização sem cartilha, a gente está, assim, defendendo, né, esse leitor e escritor, mas eu estou pensando a leitura e escrita como construção de subjetividade, como construção de um sujeito. E aí esse é o caminho que a gente está trabalhando na complexidade, como diz Edgar Morin. Por isso, quando a gente trabalha com esses princípios, não é? Nós não temos, por exemplo, como pensar interdisciplinariedade, porque a gente está trabalhando o tempo todo na complexidade. Então, quando você relata, Thiago, né, a aula, eu estou pensando ali, essa aula tem ali o quê? Todas as áreas do conhecimento. E aí é legal que a Maria do Carmo colocou aqui para a gente no chat, tem como trazer esses princípios para as outras áreas do conhecimento? Com certeza, não é? Por isso que a gente traz um conjunto de princípios e não passo a passo, né? E aí ela coloca agora, e por isso não pode ser espelhado para outras disciplinas, áreas, modalidades e níveis de educação. Sim, nós temos princípios, né? Princípios de trabalho pedagógico que podem ser para o encontro presencial, para um encontro mediado pela tecnologia, mas que ele precisa ver no sujeito a potência. Por isso, sentido e experiência como duas palavras que alicerçam o nosso trabalho pedagógico. E aí vamos pensar, então, que temos um desafio diante da escola brasileira, que é ter muitos materiais escritos. E aí temos um desafio que é ter muitos materiais em múltiplas linguagens, quando o Tiago traz o contexto do INES, né? E aí a gente precisa pensar que alfabetizar é pensar em múltiplas linguagens o tempo todo. E isso é um trabalho que requer de cada um de nós, né, enquanto professor, mais uma vez, um exercício, não é? De
proporcionar ambientes onde tenhamos muitos materiais utilizando múltiplas linguagens. Outra questão que o Tiago traz, e aí se a gente pensa o sentido da inclusão, né? Quando eu tenho numa sala de aula, né, da escola brasileira, um aluno surdo, um ouvinte, um aluno TA, eu estou ali num exercício muito grande de trabalhar essa alteridade, de trabalhar com o outro, de trabalhar o sentido da vida, o sentido da minha forma de sentir, da sua forma de sentir, da minha forma de comunicar e da forma do outro se comunicar, né? Então, quando a gente hoje pensa uma pauta importante, que é a educação domiciliar, o homeschool, né? Que era uma pauta e continua sendo, né, de organismos internacionais que defendem, né, esse tipo de ensino, a gente precisa pensar na escola como o elogio da escola, né? Por que a escola? Por que é importante pensar a escola? Porque a escola é esse espaço democrático do sentido e das experiências outras. E aí, quando a gente pensa, né, a Carmen está colocando assim, um princípio constitutivo dessa perspectiva de alfabetização é a autoria docente e discente. E aí, quando a gente está pensando de uma forma ampla, né, alfabetização sem cartilha, está no mundo, o sentido da sua experiência, da minha, o sentido da palavra coletivo, da construção junta, pensar que a construção do conhecimento é um ato único, irrepetível e belo. A gente pensa que toda vez que a gente está trabalhando nessa perspectiva, alicerçado nesses princípios, eu estou tornando tanto o professor quanto o aluno um sujeito de linguagem e um sujeito autor, não é? Um sujeito autor. E como se faz isso? Diante dos desafios do cotidiano, né? O Tiago trouxe aqui o desafio de trazer um comunicado para todo o instituto, para todo o INES, mas não podia ser em língua de sinais. Então, essa linguagem tem muitas possibilidades e tem alguns limites, não é? Se a gente for pensar hoje como a gente se comunica através dos ícones, né, do emoji, né, a gente vai pensar que também tem limites para a língua escrita, para o sistema alfabético. Então, pensando sempre os limites e as possibilidades para dominar uma linguagem. E isso é um grande desafio que vai sendo apagado quando a gente tem uma prática que emudece, né? Porque eu não tenho a formação de um sujeito leitor e escritor, ou um sujeito leitor e escritor criança, jovem ou adulto, e o sujeito leitor e escritor professor. Porque muitas vezes o que a gente pode perceber dentro dessa lógica, quando o professor escreve, ele escreve o gênero relato de experiência, né? Ao professor só cabe escrever esse gênero, relato de experiência. Aí eu brinco, né, que isso até passou a ser um pouquinho, né, uma implicância minha, mas é para reflexão. Por que só cabe ao professor escrever o relato de experiência? Ele pode escrever poesia, resenha e artigo científico também. E a gente vai lá com o Eduiz Zacu pensando que todo professor ele é um pesquisador da sua prática. E se a gente for pensar o cotidiano da escola, o tempo todo a gente está pesquisando. E aí a gente precisa pensar o papel da leitura e da escrita. Por que nós não estamos registrando as nossas práticas e muitas vezes outros vêm registrar nossas práticas, né? E aí eu queria, junto com o Tiago, pensar aqui esses sentidos que circulam na escola, nas políticas e os interesses sociais em jogo. Porque quando o Tiago coloca que a gente está fugindo de uma lógica, né, neoliberal do consumo capitalista, isso tem uma questão primordial para a gente pensar, que a gente está pensando uma escola outra, mas a gente está pensando pensando e construindo concomitantemente uma vida outra, né? Total, Beth. Total. E aí eu lembro de um estudante surdo e eu vou tentar conversar com as ressonâncias, né?
Maria do Carmo foi lá e nos provocou sobre essa possibilidade de outras disciplinas, né? Eu, no INES, hoje, eu trabalho com oficina de ciências. Eu trabalho com oficina de ciências, mas os alunos todos me veem como professor de português, porque eu acredito que as linguagens, elas estão entramadas, e que a escola é lugar de plurilinguagens, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, às vezes, fica em uma ditadura da escrita, ditadura da palavra escrita, né? E esquece de outras linguagens, esquece que a gente está investindo, está perseguindo uma autoria de fala e de pensamento, e não só de escrita, né? E o que eu quero dizer com isso? Que hoje, sobretudo em época de fake news, a gente sabe que é necessário a gente exercitar uma certa forma de leitura, não só diante da palavra, mas da imagem, reconhecer uma imagem, reconhecer um vídeo, poder se perguntar sobre a imagem. Com os estudantes surdos, então, isso a gente faz de montão. E, inclusive, eu quero compartilhar com vocês uma inquietação que eu tenho e que eu preciso pesquisar sobre isso. Mas, enfim, em todos os filósofos que a gente vai ver, filósofos da ciência, discussão de metodologia, discussão de epistemologia, todo mundo coloca que a modernidade, que o pensamento positivista, que essa coisa tradicional está muito colada na visão, a visão como como o sentido mais privilegiado. Já para mim, eu acho que, para mim que trabalho com surdo, eu acho que a gente prioriza e privilegia muito a audição, não a escuta, é outra coisa, mas a audição. Para mim, todas as pedagogias, das mais tradicionais até as mais progressistas, elas estão coladas ao ouvido. E aí os estudantes surdos têm me provocado a descolar a pedagogia, a educação do ouvido e perceber a educação como um oceano de linguagens, como um oceano de sentidos e exercitar outras formas de escuta, sabe? Escutas visuais também, leituras de imagens, enfim, compartilhar outras formas de expressão, né? Porque a gente limitou muito a escola a uma... E aí eu nem acho também que a gente, quando fala de visão, está falando de visão. A gente está falando de uma possibilidade de visão. Porque, por exemplo, onde é que fica a forma dos cegos enxergarem, né? Eu falei outro dia da história da pesquisadora lá no Instituto de Cegos, aqui no Rio de Janeiro, que um estudante foi lá e perguntou para ela: você consegue ver através da parede? E ela achou aquilo uma loucura. Não, eu através da parede, como é que vê através da parede? E aí o menino vai lá e diz para ela: eu vejo. E aí descreve a outra sala todinha, porque, claro, o cego, a forma de ver é através da presença corporal. Uma vez que ele tem a presença em um determinado espaço e a intimidade com aquele espaço, e aí a visão como intimidade. Se ele tem intimidade, ele conhece, ele já viu. Se ele não tem intimidade, ele não conhece, ele não viu. E aí o que acontece? Outras formas de visão. A gente tem reduzido muito a experiência do mundo à nossa própria experiência. E aí eu acredito que essa alfabetização, Beth, que a gente está falando, é nesse sentido de um convite a pluralizar os mundos e as nossas experiências, né? A leitura, a oralidade, a língua de sinais, a linguagem matemática, a linguagem geográfica, a linguagem histórica, a linguagem artística, a linguagem científica, são dispositivos que potencializam essa possibilidade de pluralizar o mundo. E aí, quando a Maria do Carmo coloca, em vez de interdisciplinaridade, complexidade, eu estou totalmente de acordo. É a transversalidade do ser e do saber. A gente está todo momento nos entrecruzando, né? Porque quando eu leio, por exemplo, um texto falando que aqui no subúrbio, né, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o bairro Beira-Mar não tem mar, e que eu vou pesquisar com as crianças
por que que beira-mar não existe mais mar, e aí eu vou descobrir que foi tudo desmatado, tudo assoreado, enterrado, virou lixão. Eu estou trabalhando leitura da palavra, eu estou trabalhando uma linguagem geográfica, uma linguagem científica, enfim, porque o mundo é enredado e o conhecimento também. Talvez esteja no momento, né, antes tarde do que mais tarde, da gente viver a escola também como rede, como tessitura, como rizoma, né, muito como essa potencialidade. E aí a importância, sim, de uma roda de conversa com as crianças, né? De abrir um pouco mão dessa necessidade de todo o processo vivido na escola se transformar na produção de uma folhinha, de uma folhinha. Uma coisa que eu lembro que uma criança me ensinou foi, na roda de conversa sobre leitura, por que toda vez a criança tem que escrever o que entendeu da história, gente? Porque ele falou, já entendi, não quero, eu já entendi, né? A gente pode só conversar, dizer por que eu gostei, né? Às vezes a atividade da sala de aula é a criança inventar um novo final. E assim tem tantas possibilidades de expressar a palavra. Eu aprendi lá no ISERJ com as minhas companheiras, e no INES eu aprendo que tem muitas possibilidades, desde a gente ir brincar, e aí a gente não precisa ter a escola mais equipada do mundo. Eu levo pote de sorvete vazio para a escola, bolinha de papel mesmo com papel ofício, vamos fazer ponto. Aí a gente faz o quadro com o nome dos grupos, e aí conforme quem acerta uma bolinha na cesta, faz 2 pontos. E aí a gente vai registrando. E aí a gente vai registrando. Depois faz a conta, ou seja, trabalhar com as linguagens vai além do aprisionamento ao lápis e ao caderno. Trabalhar com as linguagens transborda, é a gente vivenciar, se perguntar matematicamente, tá, eu fiz 5 cestas, cada uma vale 2 pontos. Quantos pontos eu fiz? Vamos pensar, vamos discutir, depois transformar isso em gráfico, porque é assim, só através da intimidade é que eu vou podendo me dar conta e fazer do conhecimento parte do meu corpo. Talvez é isso, um conhecimento encarnado que a gente está falando. Então, reparem que o texto, a criança, aí muita gente, e tem também teorias que abrem possibilidades de compreender assim. Isso é muito fácil, mas e a criança que não sabe ler e escrever? Como é que eu faço? Primeiro eu ensino as vogais, as consoantes, o babebi-bobu, para depois ensinar o sentido. Ora, aí a gente está dizendo o seguinte, que a criança não é cidadã hoje, é cidadã amanhã, que a criança não é sujeito de conhecimento hoje, é sujeito de conhecimento amanhã, né? A gente não aprende a falar fonema por fonema, grafema por vez. A gente aprende a falar na atenção que é mergulhar no mundo da linguagem oral, ou linguagem sinalizada que seja. Mas a leitura e a escrita, por que tem que ser assim doses homeopáticas? A gente acredita no mergulho tenso e intenso no mundo da leitura e da escrita como possibilidade de se apropriar desses conhecimentos. E aí, sobre o que a gente se escreve, é sobre o urso que foi roubado da sala de aula, é sobre o inventário de brinquedos que a gente tem na sala de aula, que aí a gente vai contar, vai fazer lista, é sobre o bairro que é beira-mar, mas não tem mais mar, é sobre como a gente fez lá na escola, quando encontrou um inseto, é uma carta para a revista Ciências Hoje, para pedir material para fazer pesquisa, e a revista foi lá, respondeu, mandou revista para as crianças, enfim. Por isso que não tem receita, porque é da ordem da singularidade. Cada relação com cada turma vai abrir encontros, vai abrir acontecimentos irrepetíveis, de modo que o texto que eu escrevo com uma turma não se repete com outra, porque se eu tomo o acontecimento como nutriente para o processo de leitura e de escrita, para o processo de ensino e aprendizagem, isso me abre possibilidades. Agora, é também um exercício, como a Beth falou, de eu tomar minha prática como fonte de investigação
e meu próprio fazer docente também como nutriente para indagação, né? Porque eu vou me perguntando sobre o meu modo de ser professor. E aí eu queria encerrar minha fala dizendo o seguinte para vocês. Nessa altura do basquete, eu não quero ser alfabetizador, eu quero ser alfabetização. Eu não quero ser educador, eu quero ser educação. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos modos de ser, estar e pensar com as crianças e com os estudantes também ensinam, também convidam, também provocam. Os nossos gestos mínimos estão carregados de sentido. A forma como a gente se coloca, como a gente conversa, como a gente olha ou não no olho da criança, como a gente escuta ou não suas hipóteses, também fazem parte desse processo educativo e desse processo alfabetizador de escuta nas diferenças, porque a gente não está só falando de alfabetização para ensinar a criança a escrever a frase, mas para a criança poder se olhar no espelho e se reconhecer pessoa, potência, seja ela negra, seja ela surda, seja ela quem for, porque não dá mais para os textos que falam da nossa vida, da nossa cor, da nossa experiência, da nossa comunidade, da nossa cultura serem em existência na escola. A gente quer uma escola e uma alfabetização como presença e afirmação de vidas plurais e bonitas. E como vida bonita, eu estou chamando toda vida que se assume e que insiste em ser tal como é, que é um elogio à multiplicidade, um elogio à pluralidade. E se a gente puder registrar e escrever diferenças na alfabetização, isso é lindíssimo, né? Então, é esse o convite. A gente não tem receita, tem princípio e aposta e provocação que os alunos nos fazem o tempo todo. Como aluno, para encerrar, eu falo a frase desse aluno, quando perguntado se cachorro tem vida, ele diz não, porque não sabe Libras. E qual é a vida de uma escola em que a língua do estudante não está, em que a experiência do estudante não está? Será que a gente está produzindo alfabetização, educação viva? Não sei. Cabe a gente se perguntar e seguir conversando. E aí a gente segue conversando a partir de uma questão muito importante, né, que a Maria do Carmo trouxe para a gente, quando a gente traz, porque quando a gente trabalha com esses princípios, a gente começa a pensar não na questão do conceito interdisciplinariedade, mas sim na complexidade. Porque quando eu penso na interdisciplinariedade, eu estou pensando na lógica da disciplina, na fragmentação do conhecimento e também na fragmentação do sujeito. E eu estou pensando numa lógica colonialista. E quando eu penso uma alfabetização sem cartilha, eu estou pensando uma lógica descolonialista. Eu estou pensando que cada sujeito tem uma experiência diante da vida. Essa criança, esse adulto que é uma criança que pode ter uma vivência trazendo um exemplo da religião, né? De matriz evangélica, de matriz ligada às religiões africanas, e nós vamos falar sobre diferenças, religiões e sobre deuses, e não impor uma lógica única de vida e de percepção, por exemplo, de uma religião. Como a gente está falando aqui do Pará, né, e eu sou uma paraoca, né, é uma paraense com carioca, muito do que eu tenho aprendido nesses 4 anos é o que tem me levado a pensar o meu estar no mundo. É pensar o meu transbordamento de uma pessoa que viveu anos no Rio de Janeiro, não é? Uma pessoa que viveu no subúrbio carioca, que com a implementação dos CIEPs começa a pensar classes populares no plural, né? Que a gente não pode pensar de uma maneira homogênea, mas sempre heterogênea, classes populares, né? Todos nós temos as nossas singularidades e vem aprender hoje muito com os quilombolas, indígenas e ribeirinhas. Pensar o que é tempo, pensar o que é o cronos, o que é a tábua das marés, né? O que é caminhar pelas ruas dessa Belém metropolitana e pensar nesse apagamento, né, na invisibilidade dessas experiências do Rio.
da vida que flui no rio, que flui nos interiores, e aí a gente começa a pensar, então, o papel do texto na alfabetização. Se a gente começa a pensar a alfabetização sem cartilha, né? Eu não trabalho mais a família silábica, então eu trago agora textos, eu escolho gênero, receita, gênero, vamos colocar aqui, notícia de jornal, né? Bula de remédio, não é? Eu já evoluí, eu caminhei, mas o texto que a gente está falando aqui é o texto vida, é a experiência, é o sentido da vida para cada sujeito. Por isso que a gente precisa pensar cada vez mais o lugar do texto na alfabetização. E aí retomar Vanderlei Geraldo e Ana Luísa Smolka, né, que na década de 80 nos trazem, né, o papel do texto e do discurso, dos sentidos da leitura e da escrita, e depois pensar parâmetros curriculares nacionais e base nacional curricular comum, a gente está pensando aí que existe uma lógica de homogeneização, que traz a mesma lógica que apaga esse sujeito, que apaga, no dizer de Vanderlei Geraldo, os modos linguageiros, o modo de dizer, né? O modo de sentir a vida, na língua escrita, na Libras, no Braille, né? Então, a gente precisa cada vez mais pensar esses caminhos, salientar, né, que a teoria pedagógica que embasa a lógica da cartilha, do material instrucional, da educação à distância como repositório homogêneo, ela é uma lógica que apaga os sujeitos. Ela é uma lógica que não torna esses sujeitos de saberes e dizeres. E é quando nós pensamos, né, dessa forma outra e pensamos por que, né, a gente dialoga, conversa com isso há tanto tempo e parece que a gente não caminha, né, o tempo todo, não é? É porque nós temos um grupo e temos pessoas que concordam com essa lógica de ser e estar no mundo, não é? E aí precisamos pensar que, ao mesmo tempo, existe um outro grupo que pensa que o mundo pode ser outro, que a escola pode ser outra, que as relações humanas podem ser outras. E isso é muito importante para a gente pensar, né, essas formas de resistência. Porque às vezes a gente pensa que a forma de resistência vai vir por um decreto de amanhã, né? Era uma vez e mudou o mundo. Não. O nosso estar no mundo é que muda. E aí a gente precisa também trazer a questão das linguagens e o corpo na alfabetização, né? Quando a gente pensa muita lógica da escola, do corpo, do sentar, do estar um atrás do outro, das filas, né? A gente precisa pensar o tempo todo que o que a gente está discutindo nesse momento